Olá, olá, que bom te ter de volta aqui. E hoje eu vou trazer uma dúvida de muitos pretendentes habilitados em relação à destituição do poder familiar. Eu devo me aproximar de uma criança que ainda não foi destituída do poder familiar? O que é isso, né? Eu vou explicar para vocês. E se eu me recusar a me aproximar de uma criança que ainda não foi destituída, eu posso ter cancelado a minha habilitação? Vamos conversar sobre essas e outras questões. Fique comigo até o final. Então, uma dúvida comum, né? O juiz pode tirar minha filha que ainda não foi destituída? É importante a gente retomar um pouco da história, né, para entender o que é a questão da destituição do poder familiar. Lembra que antes se falava de pátrio poder, quer dizer, o poder do pai, né? O homem era o chefe da família. Mas desde 1988, com a última Constituição Federal, né, considerada Constituição Cidadã, o ser humano, então, passou a ser valorizado em relação aos seus direitos, né? E também foi reconhecida outras formas de união, assim, de casamento, né? De constituição familiar além do casamento, como a união estável e família até monoparental. Em 1990, quer dizer, de 2 anos depois da Constituição Federal, né, de 1988, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele previu, então, a igualdade entre o poder aí familiar, embora ainda usasse até o termo pátrio poder. A igualdade, então, entre homem e mulher na união familiar no sentido de direitos e deveres do pai e da mãe em relação ao sustento, à guarda e educação dos filhos. Em 2002, então, no Código Civil, que há a mudança, né, da abandono desse termo pátrio-poder, visando, então, a contrário, né, essa visão patriarcal do direito de família. Tá? O ECA, então, no artigo 227, ele considera que o Estado tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar. Isso é muito importante, porque nós vamos, então, ter desdobramentos em relação à questão da proteção integral da criança, do adolescente, na vida familiar e comunitária. O poder familiar, então, exercido, né, em relação aos pais, como eu estava falando, a atender às necessidades dos filhos, protegendo, zelando, né, pela integridade moral e psíquica deles, para levá-los, né, ao pleno desenvolvimento e independência, tá? Autonomia, né? Quando os pais não cumprem, então, esse poder, né, familiar, eles podem perder o que a gente chama, então, a destituição do poder familiar a partir de uma decisão judicial. Bom, que casos, então, em que os pais aí podem perder o pátrio poder, o poder familiar, né? Em casos aí de abandono, tá? Em que esses filhos são negligenciados, tá? Em casos de atitudes, atos contrários à moral e aos bons costumes, também no caso de um castigo físico assim moderado, violência contra as crianças, né? Violência física, psicológica, em caso aí também de violência sexual, seja contra a criança, o jovem, também contra a mulher, né? No caso aí da mãe, tá? Contra a dignidade, que leve até ao feminicídio, né? Se também esse pai, aí no caso do pai, né? Ou até da mulher também, se ela levar algum ato de violência, né? Contra o companheiro ou contra a criança, então é intrafamiliar, essa violência intrafamiliar
pode perder o poder familiar, então, tá? E no outro caso que nós vamos ver também é quando ocorre a entrega legal, né? Quando a gestante, então a mãe, ou até o pai, no caso, eu já acompanhei o caso da morte da mãe, e o pai então leva e entrega as crianças à justiça, né? Dizendo: olha, eu não tenho condição, ou eu não desejo continuar, né? Criar essas crianças, essa criança ou crianças. Então, vai ser uma entrega, né, espontânea, vamos dizer assim, da gestante ou até do pai, no exemplo que eu trouxe, né, em que ele não se sentia em condição de criar aquelas crianças e também não havia um outro familiar que pudesse, né, dar os cuidados aí, atender às necessidades da criança. Então, nesse caso, é o que é chamado de entrega legal, tem um prazo, né? No caso da gestante, ela é ouvida, esses pais são ouvidos em audiência, e tem um prazo, no caso da gestante, de 10 dias, ainda em que ela pode se arrepender, ou esses pais, né? No caso da entrega legal, se mudar de ideia. Aí, então, se não, espontaneamente, eles vão ser destituídos aí do poder familiar. Tá? Inicialmente, não ocorre já a perda do poder familiar, né? E sim há uma suspensão, tá? Desse poder familiar, até para se analisar realmente se esses pais, né, vão ter condição de voltar a ter a guarda dessas crianças, porque algum problema que ocorreu pontualmente, né? E tudo isso vai ser avaliado, e é avaliado pela equipe do judiciário, né? E existe um estudo, não só da equipe do judiciário, mas também da equipe, como eu estava falando, então precisa ter um estudo da equipe do fórum, né? Constituída aí por psicóloga, assistente social, em algumas comarcas também tem pedagogo, e a equipe também da instituição de acolhimento, onde essas crianças se encontram, ou a equipe que acompanha uma família acolhedora, tá? Para se analisar, então, como eu falei, se vai ter uma suspensão do poder familiar, mas que depois essa família recupera, se organiza, né? Ou se vai ser uma suspensão definitiva, tá? A equipe tem que fazer um estudo pormenorizado, né, dessa família, da família natural, né, que são os pais e até irmãos, ou da família extensa, porque lembra que eu falei lá atrás, né, do artigo da Constituição, no sentido de que a criança tem o direito de convivência familiar, né, na comunidade também. Então, em primeiro lugar, a justiça procura que essa criança continue na família, tá? Que se for uma situação econômica, por exemplo, que esses pais podem estar apresentando alguma dificuldade, a sociedade, né, os serviços aí de assistência, saúde, a justiça, né, deve prover, então, promover condições para que essa criança continue na sua família. Tá? Em primeiro lugar, então, nós temos que fazer esse estudo procurando que essa criança fique já junto aos irmãos, junto aos pais, né? Se for alguma coisa que realmente elas estão vivendo, né, pontualmente. Tá? Se não, precisa, né, haver também essa questão da avaliar se é a família extensa, mas que são parentes que realmente têm um vínculo de afinidade e afetividade com essa criança, tá? Nós não vamos colocar, essa criança não deve ser colocada no caso de guarda de um parente que não convive com essa genitora, né, com os pais, que nunca viveram, né, tiveram realmente uma proximidade com essa família de origem dessa criança, porque senão
eu entendo que nessa minha forma de ver, você estaria burlando a fila da adoção. Não são pessoas que estão próximas ali da mãe ou do pai. Não tem sentido, então, se deixar essa criança, na minha visão, junto à família, né, uma família extensa que não vai permitir que essa criança conviva com os irmãos, por exemplo, que se existir, ou que conviva com os pais. Tá? Na minha visão, estaria burlando a fila de adoção. Então, realmente, né, eu não valorizo essa questão biológica do sangue, mas sim é valorizada a questão afetiva, de vínculo afetivo. Se não houver, essa criança, então, né, vai ser realmente destituída, tá? Do poder familiar. Pode ser, né? Geralmente, então, é o Ministério Público que vai fazer essa ação, né? Entrar a partir desse estudo, então, quando essa criança foi acolhida, né, numa instituição ou numa família e acolhedora, ela é feito esse estudo, né? Se começa um processo judicial, somente então, depois que o estudo realmente verificou que essa criança não tem condição de ser mantida na família de origem ou na família extensa, então que é iniciado o processo de destituição familiar. Então, aí a criança vai ser colocada, vai se procurar, então, conduzida, né, a uma família substituta, tá? E que é a grande parte das crianças que estão nas instituições de acolhimento. Por lei, né, o ECA, no artigo 163, esse prazo de destituição familiar deveria durar no máximo 120 dias, ou seja, 4 meses. Mas, infelizmente, não é o que ocorre na maioria dos casos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um estudo bem recente, de 2020, que foi feito no Ceará, né, um trabalho de conclusão de curso, com alguns casos, então, em 2 casas de acolhimento. Então, aí, como eu estava dizendo, né, é um estudo em 2 casas de acolhimento de Fortaleza, do Ceará, né? Nessa primeira tabela aí nós temos 7 crianças, você tem crianças de 0 a 2 anos de idade, né? Aqui nessa terceira coluna, a data que elas foram, então, entraram na instituição, e na quarta coluna, a data da sentença e os dias, então, que demorou, né, a destituição do poder familiar. Vocês vejam aí que a criança 1 e a criança 4 ainda não têm sentença. Na época do estudo, a criança 1 já estava aí a 277 dias e a 4 a 138 dias. Nessas 7 crianças, apenas a criança 2, né, que tinha menos de 1 ano, o processo de destituição ocorreu em menos de 120 dias, né? Pode ser que seja uma entrega legal, a pesquisa não fala sobre isso, mas vocês vejam que todas demoraram aí, né, tirando uma, a maioria, grande maioria, 6 casos foram mais de 180 dias, no mínimo, né? E casos aí que demorou 321 dias. Na tabela seguinte, que é a casa 2, né? Você tem também, aí são 9 crianças de mais velhas, né? A partir de 6 anos de idade até 16 anos, então também crianças e adolescentes, tá? Você vai ter 5 crianças que ainda não têm sentenças, tá? Embora 2 delas, aí a criança 6 e 7 ainda está dentro do prazo de 120 dias, né? E você tem crianças que têm a sentença, né? Por exemplo, a criança 2, mais de 500 dias, né? Criança 2, criança 4, tá? Elas até foram acolhidas, provavelmente, às vezes sejam irmãos, né? Tem a mesma data, a criança 2, 4 e 9, né? Você vê uma criança de 6, de 10 e de 11 anos. Todas demoraram 518 dias para serem
a ação, né, concluída aí de trânsito em julgado, né, que se fala, então ficou ação definitiva. Aí nós temos a referência desse trabalho, como eu falei, um trabalho de conclusão de curso na área do direito, né, da Tainá Gonçalves de Carvalho Pimentel, na Universidade de Fortaleza, de 2020. Então, uma dúvida que aparece, né, em relação à colocação da família, da criança em família substituta, né, mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente. Então, essa dúvida que vocês enfrentam, né, quer dizer, até o tema que eu estou trazendo aqui hoje, eu tenho que me aproximar de uma criança que ainda não foi destituída, né? Como que eu faço? Será que essa criança pode ser retirada de mim depois, né? Então, o artigo 28 do ECA diz que sim, essa criança, ainda mesmo quando, né, ainda não está, situação jurídica e ainda não está bem definida, no caso de uma destituição do poder familiar, quando ainda não foi, né, transitado em julgado, né, quando ainda não saiu a decisão definitiva, sim, ela pode ser colocada em situação de adoção, tá? E isso é a maioria dos casos das crianças que estão em acolhimento. Por quê? Porque a gente já tem estudos, né, que mostram que cada dia que a criança é mantida principalmente numa instituição de acolhimento, equivaleria a perda de 2 meses do desenvolvimento, de atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, visando, né, desde lá da Constituição de 88, que eu iniciei falando, o ECA, toda essa preocupação de que a criança fique numa família o mais rapidamente possível, seja colocada, então, numa família substituta ou volte para a família de origem, né? Então, a maioria das crianças que estão acolhidas, elas estão ainda, como o processo, né? Como eu falei, esse processo de investigação da família, isso faz muitas vezes que ela fique na instituição, ainda já está há bastante tempo, alguns meses, né? Aí depois, então, tem mais 120 dias do processo de destituição do poder familiar, né, até definitivo, e às vezes a família biológica pode recorrer. Então, você tem que saber que sim, é um direito seu, a equipe, né, quando te chama você para conhecer a criança, para você ali o primeiro da fila, né, a ser chamado para se aproximar, começar a aproximação dessa criança, a equipe multidisciplinar, a equipe do fórum tem obrigação de te informar se essa criança ainda não foi destituída. E lembre-se, só o caso de uma entrega legal que essa destituição não vai ser revogada, tá? Se ela ainda ocorre muito rapidamente, diferente, né, de uma destituição ainda que pode haver a família questionar, às vezes até um parente, né? Mas a gente procura, enquanto equipe, fazer esse estudo bastante cuidadoso antes, né, com grande parte da família, extensa. Se alguém demonstra interesse, nós vamos entrevistar, vamos avaliar, para que depois, se realmente não houver a indicação desse familiar, não haja problemas, né, de ter que rever em segunda instância, coisas assim. E tem juiz, né, que realmente fala, né? Às vezes você tem direito de falar, olha, eu só quero me aproximar de criança que já foi a destituição, né, do poder familiar, já foi transitado em julgado, já é definitiva, tudo bem, mas saiba que isso você vai demorar muito mais tempo para que essa criança realmente seja destituída, né? E tem juiz que fala, olha, então aqui na minha comarca vai ser impossível, a não ser em caso de entrega legal, né? Mas aí vai depender da fila também. Se você se aproximar de uma criança, então, que ainda não foi destituída, né? Você tem direito até de constituir um advogado,
tá? Porque você não pode acompanhar o processo de destituição familiar. Você é habilitado, somente um advogado que vai poder solicitar, acompanhar esse processo de destituição, tá? Erros judiciais existem? Infelizmente existem, tá? Como o caso, lembram lá do caso da Vivi, né? Que já estava há 6 anos com a família e a avó recorreu, parece que tinha toda uma questão até econômica, né? Um interesse econômico aí de herança dessa criança, por isso que a família biológica estava recorrendo. Mas você sabe, houve todo um movimento nacional, né? No sentido de manter a Vivi com a família por adoção, com quem ela já estava com a guarda, né? Há vários anos, já era considerada a mãe e pai dela, né? Foi um sofrimento muito grande. Nós temos alguns casos no Brasil aí emblemáticos, né? Mas é exceção, tá? Realmente é exceção, e por isso é importante você participar do grupo de apoio à adoção para ter essas informações corretas, né? Para que você realmente saiba tudo que pode acontecer no seu processo e para que ocorra tudo bem, o melhor possível, né? Então, participe do grupo de apoio à adoção, se informe, aqui também, né? Assista os vídeos anteriores, assista os vídeos que eu vou ainda colocar, toda quarta-feira aqui eu estou colocando, né, informações sobre adoção, e você, principalmente, se você é profissional da área, né, seja psicólogo, estudante de psicologia, assista meus vídeos, participe, mande aí, faça comentários, se inscreva no canal, comente se você dúvidas, né, ou temas que você quer que eu traga aqui para esclarecer, que é muito importante para que cada vez mais a gente tenha adoções, né, bem-sucedidas, sem problemas, sem sofrimento para nenhum, né? Basta o sofrimento aí que essas crianças já enfrentam perdendo, né, as famílias, a família de origem e tendo que se adaptar numa nova família, às vezes passam tempo também nas instituições de acolhimento, tá? Um próximo tema que eu vou trazer aqui é a questão do luto, né, que a criança e o pretendente à adoção também tem que elaborar, né, seja o luto da infertilidade, o luto da criança pela perda da situação anterior, da família de origem, da escola, dos amiguinhos, até de animais que ele tinha, né, na vida anterior dele, da família anterior. Então, obrigada por estar aqui, continue, né, acompanhando, veja os vídeos anteriores também. Se inscreva, compartilhe e até a próxima.